Olá, queridos alunos, alunas da nossa escola Patativa do Assaré. Vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito de atualidades, temáticas atuais que vem acontecendo no Brasil e no mundo, principalmente nesse período que nós estamos vivenciando, esse período de pandemia, que praticamente esse foi um ponto que nós comentamos muito na videoaula anterior, trabalhando algumas palavras que surgem nesse período de pandemia, palavras que são importantes a gente ter essa compreensão inicial, pelo menos o seu significado, para poder até utilizar numa redação, ou essas palavras ser contextualizadas numa prova externa, a gente compreender, né, o seu significado para não ter dúvidas ao assinalar uma questão e não deixar de acertar, né, ter uma pontuação a mais. Então, essas aulas, elas têm como finalidade, principalmente as provas externas, o Enem e o processo seletivo da URCA, o vestibular da URCA, em outras palavras, mas que também, dependendo do objetivo de cada um de vocês, serve para concursos públicos, que é uma outra finalidade importante que nós temos que ter em mente, principalmente em momentos como nós vivenciamos em nosso país, com crise econômica, crise política e etc. Falando em política, o primeiro ponto que nós vamos abordar nesta videoaula de hoje é a questão da dança das cadeiras na questão ministerial, né? Que tudo vai ocasionar, tudo vai ter um estopim com a saída, né, com a demissão do Ministério da Justiça, que era o ex-ministro e juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro, que era um dos braços direitos, tanto na campanha presidencialista de 2018 de Bolsonaro, como após a sua posse. E aí a saída de Moro da pasta ministerial da Justiça trouxe um turbulento por tudo que já se passava em nosso país com essa pandemia e as problemáticas que acontecia e as discussões na concepção política. Então a saída de Moro em abril, no finalzinho do mês de abril, fez com que, não esse acontecimento especificamente, mas que outras partes também fossem substituídas, os seus ministros, principalmente no campo da saúde. Então, é um ponto importante a respeito dessa demissão, é que Moro ele passou 1 ano e 4 meses, e o motivo especificamente que a gente vê aqui no slide, que proporcionou a demissão do Ministério da Justiça do ex-ministro e juiz Sérgio Moro, que também foi muito envolvente no processo da Lava Jato, que levou até o ex-presidente, na época, a ser preso. Então, o motivo que fez a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça foi a demissão pela troca do diretor-geral da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Maurício Valeixo, acho que deve ser assim mais ou menos a tradução. E aí, Maurício Valeixo, ele era um dos cargos de confiança do Ministério da Justiça, e a partir desse acontecimento, dessa troca do diretor-geral da Polícia Federal, Sérgio Moro pede demissão do Ministério da Justiça, e aí causa mais abalos, mais crises, né, na concepção política e no governo do presidente atual do nosso país, que ao substituí-lo entra como novo ministro André Mendonça. É importante a gente compreender a questão das trocas, os nomes, os motivos, porque no Enem, pelo menos eu particularmente acredito que é quase impossível cair uma questão contextualizando, até mesmo expondo criticamente a questão política atual, o governo atual do nosso país. Mas no vestibular, no processo seletivo da URCA, por exemplo, ela já pode cobrar, sim, essas questões políticas atuais. Então é importante a gente também estar por dentro, né? A gente falou na questão da pasta da Justiça, do Ministério da Justiça, mas na saúde também houve um troca-troca, um paralelo, um dança de cadeiras, principalmente com a saída, a demissão do Luiz Henrique Mandetta. Mandetta, que passou mais de 1 ano na pasta da saúde, 1 ano e 3 meses, como a gente vê aqui no slide, também se ausenta da pasta do Ministério da Saúde no mês de abril. E Mandetta, que tinha sido indicado desde a posse de Bolsonaro, a gente viu que no mês de abril muitas ideias, muitas concepções estavam tendo uma contradição. O presidente dizia uma coisa e o ministro da Saúde colocava outra coisa, né? No final, o Mandetta começou a ter uma popularidade muito grande por ele até mesmo seguir
as ideologias da OMS, de alguns pesquisadores, e não dentro das concepções partidárias que o governo federal postulava, principalmente na figura do Bolsonaro. Então, a partir desses desacordos de ideologias, Mandetta ele é demitido, é substituído pelo Nelson Teich, acredito que deve ser mais ou menos assim a tradução desse personagem, que passa menos de um mês. Então, o Nelson Teich, ele é um período relâmpago, a gente pode dizer assim, porque ele assume em 15 de maio, em menos de um mês, ele deixa o cargo justamente por todas essas concepções ideológicas que perpassam o nosso país, esse conflito entre senso comum e ciência. A gente poderia também levar um outro questionamento, mas que aqui cabe a gente compreender essa dança das cadeiras, que inicialmente era Mandetta, que passou desde a posse de Bolsonaro até esse período da pandemia, 1 ano e 3 meses no cargo, ao Nelson Teich, ele passa menos de um mês, esse período relâmpago, e também foi vítima de inúmeros memes nas redes sociais, muitas pessoas até fazendo comparação dele com aquele humorista, ele não é cearense, mas ele se destacou muito no Ceará, o Espanta, se eu não me engano ele é capixaba. E aí, hoje, atualmente, nós não temos especificamente um ministro, né? Não foi ninguém colocado ao cargo de ministro. Nós temos um interino, que é o Eduardo Pazuello, acredito que deva ser assim a tradução do sobrenome dele, que é membro do Exército, né? Pelo menos eu particularmente não sei se ele tem algum dom, algum conhecimento na área da saúde pública especificamente, alguma experiência com cargo no campo da saúde, mas que atualmente nós não temos um ministro, né, especificamente indicado para a pasta da saúde. Nós temos um interino, né, que é o Eduardo Pazuello. Ok? Dando continuidade aqui, outra dança das cadeiras que ocorreu no governo Bolsonaro foi a questão da atriz global Regina Duarte. Regina Duarte, que deixa o cargo da Secretaria Especial da Cultura no governo Bolsonaro. O ano passado, acredito que alguns alunos meus que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, a gente chegou até contextualizar em algum momento a respeito do Ministério da Cultura, né, ligando muito a questão do cinema e tal. Um ponto importante, e até recentemente eu vi uma reportagem que aqueles alunos que citaram o Ministério da Cultura, eles não foram punidos, porque o Ministério da Cultura, ele não existe, pelo menos no governo atual, no nosso país, no governo do Bolsonaro, não existe um ministério especificamente da cultura, existe uma pasta, existe uma secretaria especial que aborda as questões culturais. Né? Então, a atriz Regina Duarte, ela deixou o cargo, né, de secretária especial da Cultura do governo Bolsonaro, e o anúncio foi feito pelo próprio presidente em uma rede social, no dia 20 de maio. Então, foi um período também relâmpago, em que a atriz global esteve à frente dessa pasta da Secretaria da Cultura. Lembrando que não existe um Ministério da Cultura, muito cuidado, principalmente na questão de expor, citar algo na redação, por exemplo. E a sua saída foi especificamente levada para a questão do cinema no estado de São Paulo. Saindo um pouco, né, dessa questão dos ministérios, um ponto que nós temos que compreender também é a questão da geopolítica que ocorre nesse período de pandemia. É importantíssimo para nossas compreensões e cai muito em provas, inclusive no Enem. Nessa reportagem do jornal O Globo, nós vemos Trump anuncia o término das relações dos Estados Unidos com a OMS e culpa a China. Né? Então, a gente viu principalmente no final de abril para início de maio que houve um epicentro na questão da pandemia nos Estados Unidos. E os Estados Unidos fazendo um jogo geopolítico, né, culpando toda a questão, todo o que se cultivou-se da pandemia negativamente, a China. Lembrando que a China é um dos principais rivais econômicos na disputa da hegemonia econômica, um dos principais polos industriais. Então, os Estados Unidos, uma jogada geopolítica, uma jogada também econômica, a gente pode classificar assim,
ele culpa tanto a Organização Mundial da Saúde, como principalmente a China, por conta da expansão que essa pandemia gerou. E aí, um outro ponto importante nesse período geopolítico, em período de pandemia, foi a questão do anunciamento, principalmente do continente europeu, ao retorno de atividades. Nós vemos que países que algumas semanas atrás estavam como o epicentro do coronavírus, como a Espanha, a Itália, e outras regiões do continente europeu, aos poucos, principalmente nesse mês de junho, elas estão retornando suas atividades. A Alemanha, por exemplo, as questões esportivas, elas já começaram a ter o retorno. Né? Por exemplo, a competição, o campeonato de futebol na Alemanha já retornou suas atividades, mas sem público. Né? Então, esse anúncio ao retorno das atividades, não somente no futebol, mas em inúmeras outras questões sociais, aos poucos está voltando ao continente europeu, não somente na Europa, mas também na Oceania. Né? E nós vamos ver aqui nos próximos slides que a Oceania ela já decretou que não tem mais nenhuma contaminação de vírus em seu território. E aí, nós vemos que hoje, né, nós estamos praticamente ainda no início do mês de junho, mas o Brasil ele já é considerado pela OMS e por várias nações como o epicentro global do coronavírus, que passou a ser a China, a Ásia, foi para o continente europeu, agora passa para a América Latina, especificamente o nosso território, o Brasil. E aí, um dos pontos que a gente pode fazer algumas provocações, questionamentos, é que um desses fatores, comparando a um vizinho nosso, que é a Argentina, quando se teve o primeiro caso de coronavírus, decretou todo o isolamento social e até lockdown. Né? No Brasil, veio-se ter uma conscientização um pouco maior a respeito do coronavírus quando os números já estavam bem alarmantes. Né? Então, hoje, o Brasil é considerado o epicentro global do coronavírus. Aqui a gente vê até uma charge crítica ao governo atual, em que uma nação, um líder das nações capitalistas, diz: meu fiel seguidor incompetente. E aí perpassa o vírus para esse seguidor, de passa a bola do epicentro. Contextualizando mais especificamente, os Estados Unidos, que foi sim um dos epicentros globais algumas semanas atrás, agora ele passa essa bola para quem? Para o Brasil, para país esse, infelizmente, que por alguns líderes políticos, inclusive o nosso presidente, ele tem alguns pontos, alguns questionamentos, até questionáveis por parte da população a respeito do coronavírus, né? Considerando gripe, considerando que não pode fazer muita coisa, e aí hoje nós temos essa marca negativa mundialmente. Né? Já basta as outras imagens que o nosso país já passa para o mundo agora, até essa questão de epicentro global por conta da pandemia. Como eu já tinha contextualizado para vocês no slide anterior, né, a Nova Zelândia hoje ela anuncia que não tem mais casos ativos de coronavírus, né, mas que eles fizeram algumas características, algumas normas para que isso acontecesse. Hoje, a Nova Zelândia, que é um país lá da Oceania, ela não permite a entrada de imigrantes que ainda tenham contaminações de vírus. Por exemplo, saiu uma pessoa aqui do Brasil para a Nova Zelândia, está proibido. Agora, se algum outro país, principalmente no continente europeu e asiático, não tiver mais casos, né, por exemplo, a Suíça, que também já está com uma taxa bem reduzida, eles podem penetrar no continente normalmente. Então, aqui é um ponto, é uma notícia positiva, né, que aos poucos nós estamos vendo no mundo esse vírus sendo amenizado e nós esperamos, torcemos, rezamos para que isso também chegue ao nosso país, ok? Aqui a gente vamos ver que o coronavírus teve a sua influência também nas questões ambientais, né? Então o efeito da pandemia, o efeito do coronavírus sobre o meio ambiente, ele é positivo, incrível que pareça, né? Então vejam que a pandemia é óbvio, ela traz inúmeros danos, inclusive os óbitos, para muitas pessoas, no caso do nosso país, que tem mais de 30 mil óbitos e contaminados.
e várias outras características negativas que são proporcionadas. Mas para o meio ambiente, esse período que nós estamos de quarentena, de isolamento social, para o meio ambiente, para as questões do efeito estufa, está sendo algo até positivo. Aqui, deixa eu só transferir aqui um pouquinho a tela para facilitar a compreensão de vocês. Eu trago, e isso foi no início do ano, viu? Janeiro de 2020 e praticamente mais de meados de fevereiro de 2020. Vejam, né, a mudança nessa questão desse mapa sobre a região da China. Né? A China, que é um dos países mais poluentes de efeito estufa, principalmente pelas questões industriais, mas vejam a mudança em praticamente em torno de um mês, um pouco mais, né, sobre as questões ambientais, as relações dos impactos ambientais provocados pelas indústrias chinesas. Né? Então, alguns acordos utilizados na Conferência de Paris em 2015, que buscava colocar em prática a redução sobre o aquecimento global, algumas ações que eram para ser feitas de 2019 até onde a gente está vivendo até agora, até 2020 e diante, não tinha feito nenhuma redução ao relação aos impactos. Né? Mas só que nesse período de pandemia, os acordos que tinham sido promulgados em 2015 até 2019 já foram alcançados. Então vejam, praticamente forçadamente, né, as grandes potências industriais capitalistas, sem querer, por conta do vírus, por conta do coronavírus, respeitaram a questão do isolamento social e os acordos promulgados na Conferência de Paris em 2015 tiveram efeito nesse período de isolamento social. Então, vejam que a pandemia, para o meio ambiente, para a redução do aquecimento global, teve pontos positivos, né? Principalmente nas questões de impactos ambientais proporcionados pelas indústrias, que isso vai fazer com que as questões das geleiras não haja tanto derretimento como a gente vem vendo constantemente. Vejam essa imagem aqui, que interessante. Aqui a gente vê também algumas mudanças relacionadas ao meio ambiente e ao efeito estufa com o período de pandemia. Aqui nós vemos, por exemplo, o mapa do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, praticamente meados de março até de 2019 até o mês de março a abril de 2020. Então vejam aqui a diferença na questão, principalmente da influência negativa que o meio ambiente nesses dois estados vinha trazendo para a questão global, para a questão do aquecimento global. Então, nesse período de um ano, houve uma grande redução dessas relações de impacto de São Paulo e Rio de Janeiro com a questão do meio ambiente, com as questões do aquecimento global. Aqui nós vemos, por exemplo, nessa outra imagem, um rio na cidade de Veneza. Um rio que era altamente contaminado pela poluição, né? E que nesse período de pandemia, nós vemos que alguns animais que estavam praticamente banidos desse rio, aos poucos, com essa pouca interferência humana nas questões hidrográficas, aos poucos eles estão aparecendo. Então, isso é um outro efeito, é uma outra característica promulgada da pandemia ao efeito estufa. Pessoal, aqui, nesse slide seguinte, nós vamos ver aqui, mais especificamente, a relação entre a cloroquina e a concepção histórica da revolta da vacina. Nós vimos que o governo atual, ele buscou até alguns estudos, algum desenvolvimento para utilizar a cloroquina para combater o Covid-19. Vejamos aqui essa reportagem da Folha de São Paulo. A operadora de saúde demite médico e pressiona por uso de cloroquina para Covid-19. A Vida, uma das maiores no campo privado, ameaçou desligar outros profissionais, empresas e nega perseguição. A cloroquina, inicialmente, é um medicamento usado para o tratamento de profilaxia de malária em regiões onde a malária é suscetível ao seu efeito, mais especificamente na África. Então, alguns membros, principalmente de empresas privadas, ligadas também ao governo atual, eles colocaram que a cloroquina seria uma substância médica que poderia amenizar ou extinguir a questão do coronavírus em nosso país. Algo que a OMS já decretou que não é válido.
Apesar que nestas últimas semanas, de semana passada para cá, a OMS ela liberou os estudos, né? Ela possibilitou que alguns pesquisadores pudessem aprofundar nessa temática a respeito da cloroquina. Mas até essa reportagem aqui era proibido, tanto a substância como o estudo em torno dela. Hoje a OMS ela já permite. E aí, um ponto importante que nós podemos fazer é relacionar a revolta da vacina de 1904. A revolta da vacina ocorrida em 1904, ela, sem dúvida, é uma ligação política com a saúde pública. Na época, a varíola, a febre amarela e várias outras doenças que eram marcadas no início do século XX, e hoje é mais fácil a questão de amenizar essas doenças, na época, principalmente pela questão de urbanização, de saneamento básico, um dos responsáveis do campo da saúde, Oswaldo Cruz, ele desenvolveu essa vacina para que toda a população fosse vacinada para justamente o quê? Amenizar a questão do vírus, da doença que ocorria. Mas não houve uma conscientização em torno desta vacinação. E isso fez com que a população se revoltasse, não tivesse conhecimento a respeito deste tratamento, e aí houve inúmeras badernas, houve um conflito de civis com militares. Então isso até aparenta-se um pouco, porque o governo atual ele quer contextualizar para a população que a cloroquina é uma substância que pode sim trazer efeitos para amenizar a questão do coronavírus, para que seja extinto o coronavírus em nosso país. E que esse medicamento, essa substância, ela seria promulgada para a questão social, mas muitos a revogam, né, justamente porque a Organização Mundial da Saúde não permite. Então, para o governo atual, a cloroquina é sim uma substância que traria bem para a saúde da população, mas que para muitos isso não tem uma validez, principalmente de pesquisadores, de médicos, da OMS. Então, aqui nós temos atualmente um conflito entre política e saúde pública baseado na cloroquina e com exemplos históricos que nós já tivemos em nossa história, que no caso foi a revolta da vacina de 1904, que nesse período, já que a gente não tem uma vacina específica, cabe a nós o quê? A questão da consciência. Enquanto a vacina de verdade, possa ser que a cloroquina seja essa substância que vai livrar-nos do Covid-19, esperamos que seja, né, e que traga esse benefício para todos nós. Mas enquanto a vacina de verdade não fica pronta, né, enquanto que a OMS não conclui que é a cloroquina a substância que vai trazer a saúde para toda a população, que cada um de nós possamos se cuidar, ter consciência a respeito desse vírus, da importância do isolamento social, a questão desse período de quarentena, né? No caso dessas grandes metrópoles, a questão do lockdown, que é a migração entre as pessoas. Então, essa é a vacina imediatamente que nós devemos ter, que é a consciência a respeito dessa pandemia. Ok? Aqui fica mais um exposto a respeito da revolta da vacina, né, como eu já tinha contextualizado, que o responsável foi Oswaldo Cruz, e por conta da má explicação ocorreu inúmeros protestos, que se a cloroquina não tiver uma sensibilização melhor, ela poderia sim trazer protesto do campo social. Ok. Pessoas, a gente conclui aqui. E na semana que vem a gente vê um pouco a respeito dos comportamentos pós-pandemia. Ok? Até mais.